Bom dia, meus queridos. Hoje daremos início ao capítulo 11 sobre o comércio atlântico de escravizados. A mão de obra escrava de africanos foi um recurso utilizado em todo o continente americano entre os séculos 16 e 19. Mais de 5 milhões de africanos foram retirados de sua terra natal à força e submetidos ao trabalho escravo na América. Como vocês podem observar aí na pintura de Johan Ortiz, Rugendas, que representa aí o interior de um navio negreiro e mostra as condições em que os africanos eram transportados. O contato entre portugueses e africanos teve início no contexto da expansão marítima do século XV. Na busca aí por um caminho alternativo para o Oriente, os portugueses exploraram o Oceano Atlântico, contornando a costa da África, e nesse período a costa africana era habitada por vários povos e grande parte deles vivia da pequena agricultura. Ao contrário das regiões centrais do continente africano, formadas aí por vastos e poderosos reinos, na costa a população estava reunida em povoados menores, o que facilitou a conquista daquela região por parte dos portugueses. Durante os séculos XV e XVI, os portugueses estabeleceram uma série de feitorias em fortificações na costa africana, as quais serviam aí de bases militares e entrepostos comerciais. Bem aí na imagem vocês estão vendo o Castelo de São Jorge da Mina. Foi construído por portugueses em 1482 e se transformou em um dos principais entrepostos comerciais na África subsaariana, do sul do Saara. Dessa feitoria ou fortificação saíram muitos escravos que chegaram ao Brasil. Em 1420, Dom Henrique de Portugal iniciou a colonização nas ilhas do arquipélago da Madeira, introduzindo aí na região o cultivo de cana-de-açúcar e a plantação de uva malvásia para a fabricação de vinho. A partir de 1430, a ocupação sistemática dos Açores se deu com a introdução da criação de gado naquelas terras, seguida aí das ilhas do arquipélago de Cabo Verde, importante porto de escala de navios portugueses. Entre os produtos africanos explorados estavam o marfim, o ouro, a pimenta, malagueta. Os portugueses exploraram de forma sistemática o comércio de escravos, que se tornou aí um produto altamente rentável para os exploradores. Os lucros obtidos aí do contato com os povos africanos foram tão significativos que os portugueses trataram de estender suas relações comerciais a várias outras regiões da costa africana. A escravidão na África Atlântica. Desde a antiguidade, a escravidão é praticada como forma de exploração do trabalho. No continente africano, ela fez parte das tradições de vários povos. Entretanto, com o início do comércio atlântico, a escravização de pessoas aumentou ainda mais. A escravidão na África passou a apresentar características diferentes, quando alguns chefes tribais e reis perceberam o interesse que a venda de pessoas escravizadas despertava nos comerciantes europeus. O comércio entre africanos e portugueses era feito por meio de escambo, ou seja, a troca de produtos. Os chefes tribais ou seus representantes entregavam as pessoas escravizadas, em troca recebiam produtos como tecido, aguardente, açúcar, fumo, vinho, armas de fogo, pólvora, espadas, facas, arcos e flechas. Os africanos eram capturados no interior da África e levados para a costa, onde aguardavam os navios negreiros para serem levados a outros continentes. Entre a captura e a dispersão para outras áreas, muitos africanos morreram. Bem aí na imagem vocês estão vendo, na chamada Costa da Mina. Os africanos que seriam escravizados aguardavam em barracões até serem colocados em canoas e depois nos navios que os levariam para a Europa ou para a América.
O valor pelo qual os escravizados eram comercializados variava ao longo do tempo. Há relatos de que, na região do Senegal, por exemplo, por volta de 1446, 25 a 30 escravos podiam ser adquiridos em troca de um cavalo já idoso. Em 1460, no Congo, um cão podia valer até 22 escravos. Portugal recebeu os primeiros escravizados de origem africana em 1443. Eles desempenhavam diversas funções, tanto nos centros urbanos como na área rural, e com o tempo os escravizados passaram a representar uma necessidade fundamental no reino português. O estabelecimento de colônias europeias na América impulsionou a busca por mão de obra. Como o comércio de escravos proporcionava lucros altos, a opção de várias colônias americanas, entre elas o Brasil, foi empregar o trabalho de povos africanos. Em 1559, os portugueses trouxeram os primeiros africanos para o Brasil. Com o aumento da produção açucareira e a descoberta de ouro no centro-sul brasileiro, a entrada de africanos na colônia aumentou. Os comerciantes portugueses eles faziam negociações na região da Guiné, na altura do arquipélago de Cabo Verde, nas regiões de Ajudá, no Golfo do Beni, Lagos, atual Nigéria, e da costa do atual território de Angola. O comércio de pessoas escravizadas ficou conhecido como tráfico negreiro. O trajeto entre a África e o Brasil durava cerca de 3 meses, dependendo do local de destino e das condições de navegação. Em razão das precárias condições no transporte dos africanos, esses navios foram chamados de tumbeiros. O tráfico negreiro durou do século XVI até o século XIX. Foi uma das atividades econômicas mais rentáveis, cruéis e desumanas da história da formação do Brasil. No início foi realizado pelos portugueses e a partir do século XVIII ficou por conta dos comerciantes que habitavam a colônia do Brasil, Aí vocês estão vendo a planta de um navio negreiro europeu no século XVIII. Os navios utilizados para o transporte de escravos africanos eram de grande proporção. Haviam sido projetados para transportar mercadorias, mas passaram por uma adaptação para que pudessem ser usados no tráfico de pessoas. Os porões tinham 3 níveis. O porão propriamente, onde ficava o armazenamento de água e comida, a falsa coberta, onde ficavam os escravizados, e a coberta para a tripulação. Nos porões já havia janelas, não havia janela nem ventilação, pois não se poderia correr o risco de que as pessoas se jogassem ao alto mar. As condições de transporte eram desumanas. Centenas de pessoas eram amontoadas de forma que não podiam se mexer nem para esticar suas pernas ou se levantar.